Bem, iniciando mais um vídeo, agora dando continuação à análise em Marcos 9 e Lucas 9. Agora eu vou fazer uma análise no texto grego para você. Fazer algumas observações. Aos poucos eu vou detalhando melhor e trazendo mais iluminação nessa análise textual. Então vamos para o texto. Vamos que vamos. Temos aqui, né, Marcos 9, 38 ao 41. Então, nesse caso, podemos perceber que Marcos 9, do 38 ao 41, note que temos né, 2, 3, 4. 4 versículos, né? 4 versículos, certo? Já em Lucas, nós temos somente dois versículos, enquanto em Marcos nós temos 4. Então, essa é a primeira observação. Em Marcos, nós temos um texto maior e em Lucas, nós temos um texto menor. Perícope maior e perícope menor, certo? Observação número 1. Observação número 2. É tido Marcos, segundo a narrativa, segundo alguns teólogos, Marcos é um livro mais antigo. É o livro mais antigo. Marcos é o livro mais antigo, segundo alguns teólogos. Enquanto Lucas já é mais recente, nesse caso, posterior. E, pegando dessa tese que Marcos é o livro mais antigo, aceitando essa tese, que Marcos é o livro mais antigo, aí vem a pergunta, por que Lucas resumiu? Por que Lucas resumiu? Né? Nesse caso, Lucas quis trazer um estilo diferente. Talvez seja isso, né? Olha só. Vamos para a terceira observação. Essa terceira observação eu vou destacar melhor para você. Vou pegar somente o primeiro versículo de cada capítulo. Primeiro, Marcos 9, 38. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Lucas, em grego, né? Em grego nós temos Apecrite de autor Ioannes Legon didascale, eidomen tinato onomanti su ekbalonta daimonia, hos uk akalu tei remin, kai ekolu samen auton, hoti uk akalu tei remin. Já em Lucas, nós temos
E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Em grego nós temos apokrites de Ioannes epen. Eidomen tina epi to onomanti. Su ekbalonta ta daimonia kai eklisamen auton. Hoti uk akalutei metemon. Aí, olha só. Qual é a questão aqui? Nós temos em Marcos 9:38, nós temos a palavra mestre, certo? João se referindo a Jesus. Mestre. Quando você vai comparar com Lucas, nós temos a mesma expressão. E respondendo, João disse, mestre, inclusive nós temos a palavra mestre. Então, em Marcos, nós temos a palavra mestre. Em Lucas, nós temos a palavra mestre, certo? Qual é a diferença? Em Marcos, mestre. Marcos 9:38, mestre. Lucas 9:49, nós também temos a palavra mestre. Aí vem a pergunta: qual é a diferença? No português, nenhuma, certo? Em português não há nenhuma diferença. É a mesma coisa. Só que no grego não é. Olha só. Em grego, no texto grego, Marcos 9:38, a palavra mestre é didáskale. E a palavra mestre em Lucas 49, no grego, é epistata. Didáskale é uma coisa, epistata é outra. Só que no português é traduzido mestre em Marcos 9:38 e assim, em português é traduzido mestre, tanto em Marcos 9:38 quanto em Lucas 9:49. Então, se você não for no texto grego, o texto que foi escrito, o Novo Testamento, você não vai perceber a diferença. Então, aí vem a pergunta, por que? Aí vem a pergunta, por que a tradução é a mesma? Por que a tradução é a mesma se os vocábulos são diferentes? Porque a tradução é a mesma se os vocábulos são diferentes. Mestre em Marcos, mestre em Lucas. Só que no grego, Marcos, didáskale. Em Lucas, epistata. Qual é a diferença no grego? Vamos comparar. Vamos ver a diferença.
A palavra didáscale é até mais conhecida. Essa palavra didáscale é uma palavra mais conhecida. Vamos pegar aqui a palavra didáscale. Cadê aqui? Olha só. Marcos, didáscale, né? Didáscalos, que aqui está na segunda pessoa. Então, este epsilon indica uma segunda pessoa. Aí, aqui está no masculino, primeiro masculino, quer dizer, nesse caso, né, nesse caso aqui, nós temos aqui o vocábulo, né, está no masculino, né, aqui está no masculino, e aqui está no masculino, só que na segunda pessoa. Temos aqui substantivo masculino, significa um instrutor. Didáscale, que vem de didáscalos, significa um instrutor, um professor, um mestre. De didáscalo, um instrutor, caso genitivo ou especialmente, doutor, mestre, professor. Então, um instrutor, como um mestre em uma faculdade, um professor de uma universidade, um professor de uma escola, um professor da escola de Jesus, é um didáscale, didáscalos, didasco, né? É no sentido realmente de ensino, alguém que conduz, especialista. Agora, quando a gente aí antes, né, de ir para epistata, nós temos aqui, né, algumas concordâncias, né? Aqui, Mateus 22, 36, didáscale poia entole, mestre, né? E assim sucessivamente. Agora, epistata, que é o que está em Lucas, epistata, né? Epistata já traz um sentido diferente. Olha só, epistata significa superintendência, atenção. Aí, o que é superintendência? Ação ou efeito de superintender, ocupação ou trabalho de superintendente. Então, aqui, mestre, professor, chefe, comandante. Mas note que a ideia de epistata é de um cargo governamental, é de um cargo governante, um governo, um chefe, um líder, um governo. É um líder que governa. Então é mestre no sentido de um líder que governa. E nós temos a preposição epi, né? E epi deixa claro isso. Epi indica algo que está por cima, algo superior, né? Epi, né? Epi, né? Epi, epistata, epi, algo que está por cima. Epi e um derivado presumido de histemi, um nomeado, alguém que foi nomeado,
né? Ou seja, comandante, mestre. Alguém que é nomeado por alguém. Então já muda o sentido, né? Já muda o sentido. Então, Lucas usa de uma linguagem que nós não vamos ver em Mateus, em Marcos e em João. Só em Lucas, nesse caso. Não vamos ter epistata nos outros evangelhos. Só em Lucas, né? Aqui, ó, epistata, né? Então, Lucas traz essa diferença aí. Aí, qual é a questão aqui, né? A questão aqui nós temos esses pontos, né? Diferença de texto no tamanho, né? Nós temos aqui, né? Essa questão do vocábulo, mestre, né? A tradução é a mesma, só que os vocábulos no grego são diferentes e o sentido é outro. Isso pode. Qual é a questão aqui, né? Isso pode mudar o sentido do texto, o sentido da narração. Isso pode mudar completamente o sentido da narração. Agora, aí qual é a questão aqui? Aí como resolver essa questão aqui, né? Nesse caso aqui, né? Vamos pegar o seguinte. Não dá, podemos ver que não dá para definir essa perícope até agora, até esse ponto, percebemos que não dá para definir semanticamente, porque semanticamente nós temos um problema. Então, se não é possível resolver semanticamente, vamos ter que resolver contextualmente. E contextualmente, sabemos que esse texto, nós temos, por exemplo, no Evangelho dos Hebreus, um evangelho apócrifo, tá? Esse evangelho é apócrifo. Deixa só eu aumentar aqui. Para vocês enxergarem. Olha só. Eu acho que agora vocês vão conseguir ver. Olha só. Aqui, nós temos aqui em hebraico, no Evangelho dos Hebreus, capítulo 12, livro apócrifo, nós temos aqui a seguinte questão, ó. Az, Amar, Elaiv, Yohanan, Rabi. Aqui, ó. Rabi. Rabi significa meu mestre. Rabi, meu mestre. Então, aqui vai
Aqui no Evangelho dos Hebreus vai narrar a mesma coisa. E aqui usa a palavra Rabi. E tem aqui, né, Raino. Então, ó, Az Amar Elaiv Yohanan Rabi Raino Goi, né? E disse João, né? E disse para ele João, meu mestre, vimos um gentio, né? Um gentio fazendo tais obras, tal. É o que temos nos evangelhos canônicos. Então, é Rabi. Então, se no evangelho dos Hebreus, que é um texto hebraico, está Rabi, então o hebraico dá autenticidade, que o sentido aqui é de meu mestre, meu condutor, meu instrutor, realmente. Então, podemos entender contextualmente que Lucas quis trazer uma linguagem diferente para Jesus no seu evangelho. Nesse caso, não chamando ele de didáscale, e sim de epistata, aquele que comanda, aquele que está acima, aquele que está em uma posição superior, né? Nesse caso, Lucas quis dar para Jesus um nome de excelência, né? Então essa é a primeira análise aqui, até o próximo vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau.